E na terça-feira dorameira dessa semana, nós vamos finalmente falar de Alquimia das Almas. Meu Deus do céu, olha, eu fico até nervosa. O que foi o final dessa primeira temporada? Se você nunca assistiu a Alquimia das Almas, eu vou te convidar a assistir o meu vídeo sem spoiler. É só clicar nos cards, porque hoje o meu assunto é com muito spoiler. A gente vai fazer aquele geralzão aí da primeira temporada, tudo que aconteceu. Na verdade, não tem nem como fazer um geralzão, porque, gente, aconteceu tanta coisa. Então, se você ainda não conhece esse canal, se inscreva, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque toda terça-feira, que eu gosto de chamar terça-feira dorameira, eu falo de quê? Doramas! Minha nova paixão, tô viciada, fanática, maluca, obcecada. E sabe quem escolhe qual é o dorama que a gente fala na terça-feira? Vocês, pois é. Toda semana eu posto uma enquete aqui na comunidade e essa semana vocês escolheram Alquimia das Almas, então bora lá! Primeiro de tudo, eu preciso confessar aqui pra vocês que eu não lembro a última vez que eu fiquei tão empolgada com o final de alguma temporada. Eu gritei, eu pulei, eu chorei, eu dei risada, eu fiquei chocada. Alquimia das Almas é bom demais. E olha só, se você ainda não sabia, a segunda temporada chega já em dezembro. Graças a Deus, porque eu não ia aguentar, gente, esperar mais que isso, não. Fiquei muito feliz de dar uma oportunidade para os doramas, né? E Alquimia das Almas foi meu primeiro e único até o momento dorama de fantasia e não decepcionou de maneira nenhuma. Dá até um tesão, cara, olhar esse roteiro, assistir, assim, toda essa temporada e chegar no final, tudo bem construído, tudo bem desenvolvido, sabe? Alquimia das Almas certamente é uma aula pra muita série de fantasia por aí que não consegue ser tão boa assim, tá? Não consegue ser tão carismática, tão cativante, tão perfeita. Gente, é difícil falar de negócio quando eu fico muito empolgada, que eu fico errando toda hora, socorro. Mas assim, não vou ser hipócrita com vocês aqui também. Eu sinto que a história, ela tem de fato uma crescente, né? A história, se você comparar ali nos primeiros episódios pros últimos episódios, você fica, meu Deus, aconteceu de fato muita coisa. Mas na metade ali da temporada, eu confesso que tinha alguns momentos que eu já não achava tão legal assim, mas nada que me fizesse querer desistir de assistir, por exemplo, sabe? Os últimos episódios, eles são simplesmente insanos. É uma reviravolta atrás da outra, eu não conseguia nem respirar assistindo ali os últimos episódios. No final da temporada, então, vou tentar fazer um breve resumo. A gente tem a Naksu simplesmente lutando ali com todo mundo, ninguém conseguia parar essa mulher, mas lutando por livre e espontânea pressão. Então a gente tem ela simplesmente apunhalando o amor da vida dela e matando o amor da vida dela, só que ela estava em transe, então ela não estava entendendo direito o que estava acontecendo. E aí, um pouquinho antes dele morrer, ela ali com a espada nele já, o homem todo ensanguentado. Gente, que cena pesada. Ai, que tristeza. Enfim, ela acaba voltando à sua consciência. Ela começa a chorar muito, desesperada. Tipo, eu que fiz isso? Como assim? E aí, depois ela entra em transe de novo e eu chorei junto com ela. E ela fugiu. Ai, uma loucura. E nesse momento, eu fiquei chocada, que eu falei, gente, e agora? E o Jang-woo, ele morreu? Não pode? Só que aí eu já imaginava que ele ia voltar, porque tem toda a história ali da estrela do rei, toda a questão, a gente sabe que o homem é extremamente poderoso e certamente ele ia voltar, mas nessa hora eu não tava pensando em nada. Então a gente tem simplesmente a Naksu pulando ali na água, né, virando pedra, depois saindo da água, o Jang-woo, o corpo dele no caso, pegando fogo ali no velório dele, né, todo mundo chorando, ai meu Deus, ele morreu, e aí de repente, luzes estranhas começam a acontecer, o fogo se apaga e o homem simplesmente aparece vivo. Gente, que negócio bom! É uma cena, assim, que você fica sem ar. Eu levantei da minha cama, cara, pulando. Parecia que eu tava assistindo a Copa do Mundo. Essa série é melhor do que assistir a Copa do Mundo. Sem contar que esse casal é muito poderoso, né? Pelo amor de Deus, mas que casalzinho é esse? Que com certeza será destruído na próxima temporada, pelo menos eu acredito. E eu tenho umas teorias aí da segunda temporada que eu não sei se serão tão boas assim pra esse casal, né? Mas mesmo assim, principalmente depois desse final, eu sinto que a segunda temporada vai ser ainda melhor do que essa primeira, tá? Mas uma das coisas que a galera mais tem comentado é sobre a troca das atrizes que interpreta aí a Mudou, a Naksu, enfim. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que Alquimia das Almas é uma história que fala justamente sobre a galera ali trocar suas almas. Então, assim, não sei se
eu que tava louca demais, quer dizer, eu acho que eu não tava louca, mas desde o começo eu já imaginava que em algum momento a Naksu ia voltar para o seu corpo original. Uma coisa que a gente acabou vendo num pequenino teaser da segunda temporada, que já deu aquele gostinho do que a gente esperar, né, gente? Foi um teaser, sei lá, de 20 segundos e já foi muita informação pra mim. E nesse teaser a gente tem a Naksu no seu corpo original, que é uma coisa que, obviamente, eles vão ter que explicar, afinal de contas, o corpo dela foi queimado, né? Mas também eu acho que não é uma coisa tão difícil de explicar, assim, afinal, até o Jang-woo mesmo tava ali pegando fogo e de repente tava vivo. Mas a gente não pode esquecer que a gente já começou a Alquimia das Almas vendo a Naksu ali no corpo original dela lutando com a galera, depois ela fugindo, e depois a gente vê o momento que ela acaba trocando ali de corpo e vai pro corpo da Mudó. Porém, em vários momentos, foi falado que aquele corpo era muito fraco, muito frágil pra ela, porque a Naksu, ela é extremamente poderosa. A gente já teve um gostinho do poder dela só com esse finalzinho que eu fiquei simplesmente arrepiada. Na verdade, esse corpo foi um excelente disfarce pra Naksu, porque de fato ninguém ia imaginar que uma pessoa tão poderosa como ela estaria ali no corpo de uma empregada, de uma serva fraca, frágil, que parecia que não aguentava nem um tapa na cara, né? Eu confesso que uma das coisas que eu mais queria ver em Alquimia das Almas era justamente ver a Naksu em ação. Então era uma coisa, às vezes, até que eu ficava irritada, que eu queria ver logo ela recuperando os poderes dela, ela lutando, e nunca acontecia, até que chega esse final que, olha, valeu a pena esperar tanto tempo, tá? Tudo bem que ela tava meio que em transe com aquele insuportável podre do Jin-Woo tocando ali aquele sino dos infernos e manipulando ela, controlando ela, na verdade, pra matar ali as pessoas, né? Ela não tinha consciência exatamente do que ela tava fazendo ali naquele momento, mas mesmo assim, a gente já consegue ter esse gostinho do quão poderosa ela é. Não é à toa que os personagens, quando eles escutam o nome Naksu, todo mundo já fica se borrando de medo. E aí eu olhei e falei, agora eu entendi por que todo mundo morre de medo dela. E agora ela, com o seu corpo original e recuperando seus poderes, provavelmente ninguém mais vai segurar essa mulher, e por isso que eu tô tão ansiosa pra segunda temporada. E ninguém vai segurar também o Jang-woo, né? Vocês viram o teaser da segunda temporada com esse homem lutando, ele também com seus poderes ali de volta, que ele tinha meio que perdido, tem toda essa situação aí, mas mano, esse casal, eu acho que ele vai surpreender muita gente na próxima temporada. Mas eu tive uns sentimentos estranhos em relação a isso. E claro que a gente vai ter vídeo aqui de teorias. Eu acho que eu nem preciso falar a respeito disso. Esse vídeo mesmo é só um geralzão aí dessa primeira temporada pra gente bater esse papo sobre tudo que rolou, quase tudo que rolou. Mas segura aí que tem muita teoria pra sair. Mas assim, eu sei que uma das grandes questões é porque todo mundo se apaixonou muito pela atriz que faz aí a Mudó. Ela é realmente maravilhosa, ela realmente é extremamente carismática. Eu também me apaixonei por ela e por um breve momento eu ficava triste, assim, todas as vezes que eu pensava sobre a Naksu voltar pro seu corpo original, porque realmente eu gostei muito dela. Mas eu acho que não é a última vez que essa mulher vai aparecer, porque a gente sabe que a história da Mudó é muito maior do que a gente viu até agora, então certamente a gente vai ver a atriz na próxima temporada, porém interpretando outra personagem, pelo menos essa é a minha teoria. Assim, uma das coisas que eu mais gosto em Alquimia das Almas é justamente essas reviravoltas que vão acontecendo e a ousadia mesmo, galera. Eles não têm medo de fazer história nenhuma não, de fazer a mulher ir lá e matar o amor da vida dela, mesmo que ele vai voltar depois. Eles trazem esses momentos mais dramáticos, sabe? É uma história que tem muitas informações. Se você pular um episódio, você certamente vai perder um monte de coisa. Tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, até porque tem muitos personagens, muitas histórias. Tem ali a história principal, mas tem outras pequenas histórias que vão acontecendo e a gente vai vendo essa união das histórias mais pro final da temporada, e por isso que eu falo que é tão bem construído. E eu acho que é super compreensível o fato de Alquimia das Almas ter uma segunda temporada, justamente porque o universo é muito rico, é muito amplo, tem muita coisa pra falar, tem muita informação, tem muito personagem. E digo mais, tá? Eu acho que 2 temporadas, por ser um dorama,
é o suficiente, tá? Porque a gente tá acostumado, né? Eu já tô acostumada porque eu já tô dorameira aqui, já assisti 500 mil doramas, enfim. A maioria dos doramas tem apenas uma temporada, mas a Alquimia das Almas é bem evidente que precisava de mais história pra contar. Se eles quisessem, eu acho que podia ser um universo ainda maior e ter até uma terceira temporada. Mas aí a gente vai ter que assistir a segunda temporada e ver o que vai acontecer, se eles vão finalizar ou não, mas história é o suficiente pra ter mais de 2 temporadas. Eu sei que tem. Como eu disse pra vocês, a série, ela tem uma crescente. A gente vai vendo a história amadurecendo em apenas uma temporada, os personagens crescendo, os personagens evoluindo bastante. Nos primeiros episódios, você em alguns momentos pode até pensar que determinadas situações são meio que bobas, mas não se engane. Mas não se engane com essa série, não. Porque no final tudo vai fazer sentido. Tem muito segredo sendo revelado e toda vez que algum segredo é revelado, independente de qual seja, é sempre muito interessante. A gente vai vendo todos os personagens de uma maneira geral mesmo, não somente o Jang-woo, mas todos os personagens se aproximando da Mu-Do sem saber que ela, na verdade, é a Naksu. Então a gente tem essa carga emocional quando finalmente todo mundo descobre que, na verdade, ela que é meio que a vilã, que ela que é a verdadeira Naksu, porque a gente consegue ver a decepção e o terror no olhar dos personagens. Tanto que aquele momento ali que o Dangul, ele tem que lutar com a Mu-Do, que é, na verdade, a Naksu, a gente vê o personagem extremamente perdido naquele momento, sem acreditar naquilo que tava acontecendo, que ela era uma assassina e que ele teria que lutar com uma pessoa que ele se apegou tanto assim. Por isso que acabou sendo tão dramático esse final pra mim, não somente por toda a história do Jang-woo e tal, mas de todos os personagens, porque ao descobrir que ali a criada que tava andando pra cima e pra baixo, que tava no meio deles esse tempo todo e que em algum momento todos eles tiveram alguma simpatia por ela, ao descobrir que ela na verdade era Naksu, foi uma carga emocional muito grande. Então na próxima temporada, certamente a gente vai acompanhar bastante os personagens extremamente afetados com isso. Sem contar que com a morte do Jang-woo, os personagens entram nesse questionamento se ele sabia que ela, na verdade, era Naksu e meio que traiu toda a família, ou se ele também foi enganado por ela. Então, certamente os personagens vão ficar contra o Jang-woo também. Eu tenho esse sentimento. O personagem certamente vai sofrer, sim, as consequências por ter sido o cara que escondeu a assassina Naksu. Uma das coisas que eu gosto bastante também é que todos os personagens, sem exceção, eles têm histórias interessantes. Sendo herói, sendo vilão, que seja. Todas as histórias são muito bem desenvolvidas e eles têm o momento certo de contar absolutamente tudo. Eles não têm pressa de contar história nenhuma e ao mesmo tempo eles não ficam enrolando muito com a situação. Eu acho que o que mais enrolou, entre aspas, foi de fato os personagens descobrirem que ela é a Naksu na verdade, mas é uma coisa que eles tinham mesmo que revelar apenas no final da temporada. E eu gosto porque assim, é um tipo de história que não apenas os protagonistas são interessantes, sabe? Todos eles têm as suas peculiaridades e a sua importância em determinados pontos, porque tem algumas séries que a gente assiste, que apesar de ter muitos personagens, quando os protagonistas não estão em cena, a gente fica com aquele sentimento de que tá faltando alguma coisa, de que não tá tão legal assim. E não, isso não acontece aqui, pelo menos pra mim não. Em vários momentos o Jang-woo não tava em algumas cenas específicas e nem a Naksu, e mesmo assim a história tava super me prendendo, tava muito interessante de qualquer maneira. O Dangul, por exemplo, era um personagem simplesmente sensacional. Eu adorei o relacionamento dele ali com a Chaeyoung, acho que é assim o nome dela, não lembro. Foi um relacionamento também bem desenvolvido, os dois combinam bastante, mas eu acho que esse casal vai dar bastante o que falar, principalmente na segunda temporada. Gente, eu tenho muita coisa pra falar da segunda temporada, tá um pouquinho difícil aqui gravar esse vídeo com geral da primeira, mas assim, ele é um personagem que me conquistou desde o começo, ele é um chuchuzinho, mas eu acho que depois de descobrir a verdade sobre a Naksu, ele pode entrar num negócio mais dark, mais pesado, e certamente isso vai afetar sim o relacionamento dele com ela. Mas eu devo dizer também que eu adoro o ator. Sabe por quê? Porque assim, esse cara é simplesmente sensacional. Toda vez que eu olhava pra ele, eu ficava assim, desacreditada, que é simplesmente o mesmo cara que faz aquele Satanás, sabe? Lá em All of Us Are Dead, que é uma série de zumbi da senhora Netflix, e
cara, o homem, ele é tão bom atuando que você até pensa que eles são duas pessoas diferentes, mas é a mesma pessoa. Eu torci pra ele morrer em All of Us Are Dead com todas as minhas forças, e em Alquimia das Almas eu fico assim, pelo amor de Deus, ninguém mexe com o meu chuchuzinho. E eu parei pra pensar que todos os casais são interessantes e são bem desenvolvidos. Até mesmo o triângulo amoroso do Park Jin, da Kim e também do Mestre Lee foi algo divertido de acompanhar, sabe? Tadinho do Mestre Lee. E a gente também não pode esquecer que o Mestre Lee, ele já foi uma vez na sua vida o presidente do fã-clube de Vincenzo. Pois é, eu sempre falo de Vincenzo, é impressionante, não dá. Inclusive, eu devo dizer também que a Alquimia das Almas consegue fazer uma coisa que nem todas as séries conseguem fazer, principalmente séries de fantasia. Algumas séries de fantasia que eu acabo assistindo, ou elas são sérias demais, então esse tipo de história mais pesada, que não tem um alívio cômico, não tem algo assim, sabe? E, gente, eu sou uma pessoa idiota, eu sou uma pessoa que eu gosto de rir. Por mais que eu esteja assistindo uma série mais pesada, uma história mais pesada, eu sempre gosto desses momentos de bobagem, sabe? Pra gente dar risada, porque o bom da vida é dar risada. Só que pra mim também rir não é muito difícil, que eu dou risada de qualquer coisa. Mas a Alquimia das Almas consegue fazer o quê? Momento certo de rir, momento certo de chorar, o momento de fazer magia, o momento de aprender a fazer a magia e trabalhar muito bem a situação, um momento que o protagonista tem que ganhar, um momento que o protagonista tem que perder, tem um momento ali de brincar, de zoar, de não se levar tão a sério assim. Em alguns momentos eles não se levam tão a sério assim, né? Até mesmo com a Mudó, que é a Naxu, super poderosa e tal. Tem até um momento que ela ficou tanto no papel ali da criada que ela começa a se questionar: nossa, por que eu ainda tô servindo essas pessoas? Eu recuperei meus poderes, eu não preciso mais disso. É uma personagem também muito complexa, que a gente tem aquele episódio que ela entra num questionamento, né? Ou ela recuperar os seus poderes, ou ela salvar a vida de todo mundo ali, que se ela recuperasse seus poderes, todo mundo, inclusive o Jang-woo, ia morrer. Então a gente já sabe quem ela escolheu, tanto que ela no final acabou dando um beijão na boca dele. Ele falou: abaixa essa espada pra me beijar na sua boca. E aí ela abaixou e beijou. Brincadeira. E sem contar que a construção do personagem do Jang-woo, pra mim, é sensacional. É muito bem feita. Até o fato ali, os flashbacks, a maneira que ele nasceu, já é uma coisa muito conturbada. Então a gente já sabe que ele não é uma pessoa normal como as outras que estão ali. O fato do pai dele, quando ele ainda era bebê, ter cortado ali o seu canal de energia. E aí toda a questão dele querer que a galera abra ali o seu canal de energia e nunca conseguir. Até o momento que ele vai lá e conhece a Mudó e já descobre que ela é a Naxu, e aí faz uma proposta, ela se torna a mestre dele, começa a treinar ele, e até mesmo as manipulações que a Mudó fazia em vários momentos. Ela fazia os personagens de palhaços o tempo todo, principalmente o príncipe herdeiro, que era sempre muito engraçado também. Então, através dessas manipulações, ela consegue fazer os caras ir lá e abrir o canal de energia dele. Então a gente tem essa primeira fase, depois a gente tem a fase dele aprendendo a lutar, dele aprendendo a lidar com seus poderes. Só que é uma história que não mostra, tipo, o cara nasceu super poderoso e agora ele vai saber fazer todas as magias. Não, a gente vai acompanhando ele aprendendo pouco a pouco e ele treinando pra caramba, cara, sabe? É claro que ele é mais poderoso que os demais, mas isso não significa que ele já vai saber logo de cara tudo que ele tem que fazer, entende? E isso é muito importante, porque algumas séries que a gente acaba vendo, os protagonistas parece que eles já são, tipo, invencíveis, o Superman, ninguém ganha deles nunca, tem toda essa questão. Não, aqui a gente tem inclusive momentos que ele ganha sim lutas, mas também a gente tem momentos que ele perde lutas. Tem até toda mais a manipulação da Mudó ali pra ele poder treinar um pouquinho. Ela faz uma aposta com o príncipe herdeiro, então ele tem que lutar por 10 dias com 10 magos ali diferentes e ele perde todas as vezes. Eu até achei que no último momento ele ia ganhar, tipo, na última luta e tal, mas não, ele perde todas as vezes. Até mesmo o príncipe herdeiro, pra mim, ele é um personagem muito bem desenvolvido, mas é um personagem que eu fico completamente dividida, porque ele começou ali sendo um idiota pra mim, eu odiava ele, e aí de repente eu comecei a entrar num questionamento, será que ele é tão ruim assim? Até mesmo os momentos dele com o Jang-woo era simplesmente engraçado demais, eles não se gostam, mas tinha ali esses momentos
momentos de implicâncias que eram bem interessantes, até ele ser completamente apaixonado pela Mudó, né? Eu acho que isso tá bem evidente. Ela transformou o coração do príncipe herdeiro. Só que aí a gente vê esse final e para e pensa, será que esse cara realmente é bom? Será que ele vai aprontar na próxima temporada? Na verdade, eu acho que a próxima temporada de Alquimia das Almas poderia se chamar Alquimia das Almas, todos contra a Anaxu. Porque certamente todo mundo tá com ódio mortal dela agora, mais do que antes. Sem contar, né, galera, uma das coisas interessantes aí, que na verdade é o que rola em toda a história, que é sobre os transmutadores de almas. Esse negócio de trocar de alma é muito interessante, porque a gente não tinha certeza quem era um transmutador de almas, quem não era. Então tem a coisa até deles enlouquecer. Então tinha esse momento também desse medo da Anaxu também acabar virando pedra. Tem toda a história da rainha também, né? A revelação que a rainha, na verdade, não é a rainha, só tem o corpo da rainha, só que a alma é de outra pessoa, foi simplesmente sensacional, porque o rei fica ali com uma cara de pateta, sem entender nada, que aquela não é a mulher dele, e a outra lá, né? Vem a rainha no corpo errado. Gente, é difícil, né, falar. Mas ela tá ali no corpo da mulher que tá no corpo dela. E ela fica falando, não, eu que sou a verdadeira rainha. Que é isso? Como assim? E aí o Park Jin vai lá e manipula ela. Ai, gente, é bom demais, cara. É muita informação. E olha, que eu nem falei da verdadeira Mudó ainda. Que na verdade é a Bion. Acho que é assim que fala. Ela é uma pessoa poderosa, a gente sabe disso. Ela certamente vai voltar. Eu acho que a Anaxu está ali no seu corpo original e agora a Mudó também vai estar no seu corpo original. Vai ser confuso, talvez. Ver tudo isso vai ser estranho, mas vai ser sensacional. Então, olha só, a gente vai conversar sobre o que faltou falar nesse vídeo, ou talvez não, porque é muita coisa pra falar. Enfim, no próximo vídeo, porque sim, teremos teorias de Alquimia das Almas 2. Eu mal posso esperar. Inclusive, comenta aqui embaixo quais são as suas teorias, o que você acha que vai acontecer na próxima temporada, que graças a Deus já chega em dezembro. Ai, gente, quem sabe a gente não faz aí resumo semanal. Só joguei aqui. Mas pra isso, você tem que querer muito e você tem que fazer, sabe o quê? Compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like através do like que eu sei, hein? Então dê muito like, comenta bastante aqui embaixo falando que você quer resumo semanal e aí na segunda temporada a gente vê o que faz, tá bom? E eu já vou ficando por aqui, vai lá me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês e inclusive indicando doramas que eu ainda não falei aqui no canal, tá? Só tô falando. Enfim, galera, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!